Amigas, amigos, aqui estou a dizer a vocês que hoje talvez seja um bom dia ou uma boa tarde. Eu acho que sempre me engano. É eternamente uma boa noite. Então, boa noite. Estou aqui para responder às vossas perguntas e para me divertir muito, graças às vossas curiosidades. Me interessam muito. Assim eu conheço todos vocês, os leitores e as leitoras. Não esqueçam, para participar deste programa é preciso fazer digamos assim, fazer a reserva no meu tapete. Vamos lá. Miro, vamos começar com o Márcio Cerqueira Batitucci. Batistuti. Sério. E ele fala: caro Mino, boa madrugada. Né? Porque ele fala assim, para explorar um período do dia ao qual pouco nos referimos, mas que também é interessante. Está certo? Na sua opinião, o que podemos cada um fazer para mudar essa realidade torpe do Brasil? Parece que estamos num sono profundo, hipnótico. Como despertar? Eu realmente gostaria, mas evidentemente você não precisa despertar. Você está muito bem desperto em plena madrugada, né? Eu também estou desperto. Acho que Carta Capital também é uma publicação desperta e o site da Carta Capital é mais do que desperto. Nós estamos aí vivendo um momento efetivamente muito grave, muito terrível, muito mais do que qualquer um possa pensar. Porque o país está a uma troca, temos um capataz comandando com desabrida demência. E é isso que está acontecendo. E na rua vemos o quê? Vemos a normalidade, como se estivéssemos vivendo uma situação comum. É a normalidade imposta pela demência transformada em forma de governo. E o país inteiro vive isso. Então, acho que o país está demente. Ou então sempre esteve, mas nós não percebemos. Nós que estamos acordados, até de madrugada, não percebemos. Pergunta do Gabriel Moraes. Mino, o Lula teria a humildade de deixar crescer um outro líder no PT? Eu não acho que o problema esteja aí. Acho que o Lula, no fundo, nos enganou um pouco ou bastante. Porque o Lula parecia ter entendido que nada se resolve nesse país sem um confronto. O partido dele, no entanto, oferece guarida a uma multidão de gente que não quer nada disso. Exatamente como o povo brasileiro. O povo brasileiro não é de briga, gente. Não é de briga. É de carnaval e de futebol. Essa é a realidade dos fatos, mais do que demonstrada. E não tem um partido de esquerda que saiba desempenhar o papel que lhe caberia, como coube em tantos outros países, onde partidos de esquerda contribuíram para abrir os olhos do povo e levá-lo à compreensão de que o país é do seu povo. Quando falamos em democracia, é exatamente disso que nós estamos falando. Democracia é uma quimera no Brasil. Nunca houve, sempre houve a lei do mais forte em vigor, em pleno vigor,
E nada como este momento para compreender que chegamos a um ponto assim, magnífico de perfeita expressão dessa realidade brutal. É isso, gente. Sinto em dizer essas coisas muito, sinto muito, mas elas são tão evidentes que não dá para escapar. Carlos Cunha, olá Mino. O senhor tem acompanhado a política dos Estados Unidos? Acha que o Bernie Sanders tem chances contra o Trump? Ou os democratas acabarão escolhendo um nome mais moderado? Olha, é difícil dizer agora, porque ainda falta um pouco de tempo e certas coisas podem se esclarecer. Eu não tenho uma admiração infinda pelos Estados Unidos. Tenho por certas instituições americanas que são sólidas e muito bem armadas. As universidades, os institutos de pesquisa, mas depois tem Hollywood. Hollywood ainda produz bons filmes. Existe gente como os irmãos Coen, né, por exemplo, e outros, e outros. Eu assisti um filme ótimo, que aliás aconselho. Assisti faz pouco tempo, mas na verdade é um filme de 3 anos atrás. E seu autor é um galã, George Clooney, por quem eu tenho grande simpatia. O título é Suburbicon. Assistam Suburbicon. É um perfeito retrato dos Estados Unidos. Impiedoso. A partir daí, vocês entenderão o que eu penso dos Estados Unidos, porque o George Clooney fez realmente uma obra-prima. Voltando ao assunto Estados Unidos, política, próximas eleições, isso tudo ainda para mim é bastante nebuloso nessa altura do campeonato. Inspirado naquilo que sobra de inteligência nos Estados Unidos, Trump tem que perder. Não tem saída. Trata-se de outro maluco, né? É o enésimo, mas vamos entender. Ele não é exatamente o Bolsonaro. O Bolsonaro é ainda pior. É isso. Hermano Balbino, vamos sair da política agora. Mino, você sempre diz que não há conciliação entre a sua visão artística do mundo e a arte contemporânea. Especificamente, qual é a razão desta inconciliação? São motivos técnicos ou são motivos conceituais? Sobre a arte contemporânea? Dizendo que você aparentemente não gosta da arte contemporânea. Não, acho inútil. Aliás, estávamos falando de um filme, mas anterior, A Grande Beleza, um filme italiano, do Sorrentino. E tem uma cena fantástica de uma menina que pega uma tela e suja a tela com cores as mais variadas. Faz uma espécie de loucura, coisa que o Pollock sabia fazer muito bem. Quer dizer, ele fazia muito bem isso. Quer dizer, ele sujava uma tela jogando tinta ao acaso. É isso. Então eu não, sabe, não sei. Eu acho que a arte é uma coisa mais, exige mais do artista, né? O Mano diz, são motivos técnicos ou conceituais? Os dois, né? Sim, os dois. Não. Técnico, porque a técnica fundamental para quem pratica a pintura, digamos, começa de outra maneira, né? Inclusive, começa pelo desenho, pela capacidade de reproduzir a realidade, que já os trogloditas de 30 mil anos atrás, 40 mil anos atrás, já conheciam. Eles imitavam o mundo que os cercava, mostravam um mundo que os cercava,
os bichos, os outros seres humanos. Isso foi completamente perdido. Em nome do quê? O que explica isso? Explica a imbecilização progressiva do mundo, né? Miguel Castelhano. Mino, do Uruguai, quero perguntar se não considera um mérito ter passado por 500 anos de história com guerras escassas, quando comparado à América Espanhola. É o mérito do sujeito que apanha e diz obrigado. Não sei. Como mérito, eu discutiria até os últimos. E que me conste, enquanto na América Latina tem heróis como Bolívar, por exemplo, ou San Martín, o Brasil tem o Duque de Caxias, que comandou o genocídio do povo paraguaio. Esse é o grande mérito, porque brasileiro 100 contra 1 é o ideal. É isso, mais ou menos. É a relação correta de uma boa briga. Nunca vou esquecer uma cena futebolística. O Rivelino fugindo de um uruguaio enfurecido e entrando aos tropeções no vestiário. Então, esse é o Brasil. Zil, zil, zil. Eles gostam de brigar, mas desde que do meu lado esteja Mike Tyson, por exemplo. Mino, Alfama primeiro. Senhor Mino, boa noite. Aqui de Portugal, faço a seguinte pergunta. O Brasil será eternamente dirigido pela Bíblia? O Brasil não é dirigido por nada. O Brasil não é dirigido, carece de direção. É um pouco ao Deus dará. Isso não é bíblico. Agora, a Bíblia, o que o leitor talvez queira se referir aos movimentos evangélicos, eles são muito fortes no Brasil. Muito fortes porque baseados, como tantas outras situações que se criam nesse país, facilitados pela ignorância do povo brasileiro. Estamos num estado de selvageria profunda, embora pacífica. É pacífico, tudo é muito pacífico, mas muito bom para os chamados pastores. Alguns deles não sabem onde colocar o dinheiro, porque o dízimo funciona, e o povo brasileiro é idiotizado por essas tendências, copiadas dos Estados Unidos. Diga-se que é outro país onde os evangélicos e a Bíblia triunfam. Acho que a pergunta diz respeito também à influência dos evangélicos no governo do Jair Bolsonaro. Não, sem dúvida, porque é um governo que leva em conta essa presença, né? Leva em conta e a valoriza o mais que pode. Isso é claro. Mino, nossa última pergunta de hoje, e vai terminar não como uma entrevista, mas como um show. Gustavo Caetano, Mino. Eu preciso sapatear? Não, mas você já vai entender. Uma curiosidade musical. O que ouves ultimamente? Se falamos do cancioneiro brasileiro, tem coisas excelentes. O cancioneiro brasileiro, né? De Pixinguinha em diante. Sem esquecer Noel Rosa, sem esquecer Dorival Caymmi, que eu gosto muito do Dorival Caymmi, aliás. Até Chico Buarque, até os baianos, né? Muito bons letristas, alguns, e bons músicos também. O Gilberto Gil, por exemplo, é um excelente músico, né? Então, poderia citar muita gente.
Tem um cancioneiro rico. Nesse momento, me parece que estamos em baixa, quer dizer, não ouço nada que me pareça digno dessa tradição, desse passado, dessa história. Se estamos falando de Brasil, né? Claro que o século passado é um século marcado por algumas figuras fundamentais, né? E marcado pelo jazz, que acabou tendo muita influência no Brasil também. A bossa nova tem ligações mais profundas do que possa parecer à primeira vista com o jazz, né? O jazz que encantava, por exemplo, Stravinsky, que foi um dos grandes músicos do século passado. E do exterior? O que você diria para uma dica musical? Do exterior, mas veja, o exterior aqui no Brasil é muito pouco, no fundo é pouco frequentado, né? Eu pessoalmente acho, por exemplo, dois cantautori, como se diz na Itália, que cantam obras deles, italianos extraordinários. Um se chama Paolo Conte e outro se chama Fabrizio De André. Mas há outros, há vários. É um prazer, as letras que eles escrevem, por exemplo. Então é isso, Mino. Muito obrigado. Eu que agradeço e juro a vocês que esse programa me deixa muito alegre. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal para receber o aviso de novos vídeos. E toque o sino, toque o sino.